O meu roupeiro não está me proporcionando oportunidades de ser criativa. Foi esse o pensamento que eu tive hoje quando eu acordei. Vou comprar roupa? Queria, gente. Honestamente, hoje é um dia que eu queria, tá? Mas eu não vou fazer. Por motivos óbvios. Estou mais dura do que sei lá o quê. Então irei picotar um vestido que eu já tenho. Ele é um vestido que quando eu vi na loja, eu me apaixonei. Por quê? Porque era verão e eu tava procurando coisas assim mais leve. E honestamente, eu usei ele bastante durante o verão. Ele era o meu uniforme de ir para a praia. Só que assim, se for pra eu ter uma peça no meu roupeiro que eu vou poder usar somente no verão, não tá valendo a pena? Eu vou vestir ele pra ficar melhor, pra eu conseguir explicar melhor. Ele é assim. E eu vou continuar de meia, tá? Não sei se vocês estão incomodados, mas estou com frio e eu não gosto dele num todo porque parece que fica muito volumoso. E nessa parte aqui de cima, eu até curto um volume, mas normalmente eu curto que, tipo, tenha volume, mas aí quando chega aqui na parte da cintura, eu gosto de coisas acinturadas. Acho que vocês já devem ter percebido isso também, né? E outra coisa, eu acho ele muito comprido. Quando eu uso ele, eu boto isso aqui pra dentro, assim, coloco o alfinete aqui pra ele ficar um pouquinho mais curto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar no meio, e a parte de baixo vai virar uma saia, e a parte de cima vai virar uma blusa, pelo menos é o que eu pretendo fazer. Espero que dê certo. Nossa, esse look de meia e chinelo de dedo deve estar uó. Saí esse final de semana. Saí pra viver. Acabei vivendo muito. Eu descobri nessa festa que eu não tenho que ter medo de álcool. Eu não tenho que ter medo de coisas ilícitas, se é que vocês me entendem. O que eu tenho que ter medo é carioca de bigode. Gente, vocês não fazem ideia do sufoco que eu estou passando na minha vida por causa de carioca com bigode. E o pior, homens medianos. Gente, que as minhas amigas olham e falam assim: não é possível, Kathleen, que tu tá aí obcecada por uma coisa dessa de 1,70 m. Ah, mas isso, né? Que eu sempre fui muito fã de homem alto. Mas ultimamente, isso aí já não tá entre os requisitos mais, né? Porque aparentemente basta ter um bigode e sotaque carioca, que eu me entrego. Os últimos, as únicas coisas que eles tinham era exatamente isso: bigode e sotaque carioca. Um ainda tinha cabelo, o último agora nem cabelo tinha. Fui sair porque um querido me estressou. Só pra contextualizar, esse menino que me estressou é carioca e tem bigode. E é o que tem cabelo. Eu fui pra festa estressada com um carioca de menos de 1,70 m de altura, mas com bigode e cabelo, pra chegar na festa e ficar obcecada por quem? Outro carioca de bigode. Só que esse não tinha cabelo. Ai, Kathleen, vai tudo virar conteúdo agora? Sim. Beijou a minha boca, vai virar conteúdo na internet. Mas assim, é sempre pelo entretenimento que essas coisas acontecem? Não. Não, porque sábado não foi planejado, eu estava bêbada demais pra ter planejado algo. Não foi pensando assim, ai, isso aqui vai virar conteúdo. Não. De vez em quando não é pelo entretenimento, é só porque eu fico obcecada por um homem de bigode com sotaque carioca. Minha avó está tão horrorizada e perplexa quanto vocês, tá bom? Porque se vocês acham que a minha família não fica sabendo dessas coisas, na verdade eles são os primeiros a saber, tá? Porque eu conto praticamente tudo pra minha avó, e aí, dependendo da reação da minha avó, eu vejo se eu passei dos limites ou não, e se eu posso contar na internet ou não. Mas como a minha avó leva tudo numa boa, a frase que a minha avó adora repetir é: tudo passa. Tempo passa e ele leva tudo. Então, a minha avó, ela não se preocupa com grandes coisas. Ai, filha, porque tu fez isso, isso e aquilo. Amanhã passa, amanhã é outro dia. Não arrumando filho, não arrumando doença e não morrendo por aí. Pra minha avó, assim, é tudo entretenimento também, é tudo pra gente dar risada. Ontem eu estava tão triste, tão triste, tão triste. Mas aí foi o que aconteceu. Eu liguei pra minha avó e a minha avó falou bem assim: filha, chora. Chora, come um chocolate, assiste um filminho, come uma pipoca, chora bastante, toma um banho, chora no banho. Amanhã tu vai ver que vai ter passado tudo e vai ser só mais uma história pra contar. Agora vocês entendem? O porquê que eu sou assim? Enfim, gente, vivi tanto que voltei. Espero que ninguém esteja reparando aí no vídeo, tá? Espero que esteja longe o suficiente, mas eu estou com metade do rosto roxo. Caí? Não. Dei com a cara na maçaneta? Não. Tapa, soco na costela, essas coisas. E aí a noite foi uma loucura. Apareci em casa no outro dia, às 2 da tarde. Mas, gente, foi muito bom, foi muito bom. No outro dia, porque assim, nem tudo são flores, né? No outro dia, mandei mensagem pro querido. É que assim, a minha amiga já tinha me avisado antes, né? Não, porque ele é insuportável, ele é chato, ele é assim, isso e aquilo. Em questão de mulher, né? Tipo, não fique e tal. Que, entanto, na festa,
Acho que a gente se beijou só na hora de ir embora, porque a festa toda, ele só ficou na minha frente. E eu fiquei dançando, agarrada assim na cintura dele, e foi a nossa interação, o ápice da nossa interação durante a festa. O que pra mim também foi bom, porque eu estava muito louca e eu não gosto de ficar beijando na boca quando eu tô louca. Mas aí, gente, o erro da minha amiga foi falar que esse homem era chato e que não ficava com qualquer uma, sabe por quê? Vocês estão me entendendo, né? Isso é tipo tocar a lenha todinha na fogueira. Eu fiquei obcecada. Não, mas eu já tinha ficado um pouquinho obcecada já, porque quando eu vi ele na fila, ai, aqueles olhos escuros, aquele bigodinho. Mas até então, tudo bem. Tinha visto, bonito. Ai, ele tinha uma frase tatuada assim no pescoço, que eu não vou poder falar o que que é, porque eu não quero estar expondo as pessoas, né? Mas, enfim, uma frase que eu me identifico muito. Mas até então eu só tinha achado, tipo, não, gatinho e tal, como eu já tinha visto vários outros na festa, inclusive alguns mais bonitos. Quando ele chegou perto da gente, que ele abriu a boca e me deu oi, que saiu aquele sotaque carioca. E eu já tinha dito pra minha amiga lá dentro que eu sou fã de carioca, né? Se tem uma coisa que eu não resisto é o combo bigode e carioca, gente. Não dá. Isso está me levando à loucura. Eu nunca fui tão obcecada por um tipo de cara. Nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre, tipo, fiquei com pessoas completamente aleatórias e diferentes. Mas hoje, eu vou ter que me mudar pro Rio de Janeiro, talvez. Quando ele foi falar comigo pra dar oi e tal, porque ele recém tinha chego, que ele abriu a boca e saiu o sotaque carioca. E eu fiquei. Mas enfim, daí foi isso, né? O resto da noite, ficamos lá juntinhos. Ai, teve uma hora que ele, ai, o que que tu tá bebendo? Eu, tô bebendo cerveja. Ele nem perguntou se eu queria ou não, só pegou o copo na minha mão assim e foi rápido pegar a bebida pra mim. Ai, gente. Ai, sabe? Aquele tipo de homem quando tu agarra assim, tu bota a mão e tem corpo de homem. Homem, tipo, mais velho, né? No sábado, aquele homem. Meu Deus, gente, porque daí ele botou a minha mão assim. Ai, eu vou ter que parar de falar desses homens, porque senão só vai dar eu encerrando a gravação e indo correr mandar mensagem pra eles. Mas eu tenho que lembrar que ele não respondeu minha mensagem. Foco, Kathleen, foco. Mas enfim, que ele botou minha mão assim na cintura dele e eu senti aquele quadril e aquela barriga. Acabou comigo, pessoal. Aí o cara abre a boca e fala, isqueiro. Não dá, não aguento. Não vou mentir pra vocês, tá? Tô um pouquinho nervosa, porque apesar de eu não usar ele muito inteiro, sozinho, né? Eu uso ele muito por baixo de outras peças. Então, se eu estragar ele, eu irei estragar alguns looks. Inclusive, eu acho que meu primeiro vídeo aqui pro YouTube... Nossa, meu primeiro vídeo pro YouTube. Gente, eu nunca vou cansar de me emocionar por causa disso, tá? Acostumem-se. Meu primeiro vídeo, eu acho que eu fiz um look com ele. Tem um forro por baixo, que é o seguinte. Se eu cortar tudo junto, onde eu quero cortar, tipo, pra dividir uma blusa e uma saia, eu vou acabar perdendo tudo isso de tecido, né? Então, eu vou cortar o forro primeiro, porque daí eu vou ter tudo isso de tecido pra fazer o que eu quiser. E o resto eu corto depois. Eu tenho tudo isso. Bem no meio dele tem uma costura. E essa costura eu quero pra saia, e pra blusa eu não quero nem um pouquinho dessa costura, porque eu quero que a blusa embaixo, na cintura, fique lisinha, pra quando eu apertar ela atrás, ela ficar bem coladinha na minha barriga. Aí quando eu quiser usar os dois junto, é só usar os dois junto, eles já foram um só uma vez, podem ser um só novamente. Ué, sai. Medo, mas agora já foi. Foi, não há volta a dar, não tem mais o que fazer. Eu queria muito pensar assim quando se trata das minhas relações. Do tipo assim, agora já foi, já foi. Roupas separadas. Eu vou ter que ir ali, dar um jeitinho nelas, com todas as 1000 cordas que eu tenho no roupeiro. E aí eu já volto. Eu vou ter que ficar pelada, eu vou ter que ir experimentando. E bom, né? Se nudez fosse autorizada em todas as redes sociais, o mundo seria um caos. Não é. Graças a Deus. Senão imagino o tanto de coisa desagradável que a gente ia ver por aí, né? Então eu vou ali me trocar e eu já volto. Tô falando só da blusa porque eu ainda não fiz nada com a saia. Eu sou ansiosa, eu botei a blusa e percebi, ok, ficou perfeita do jeito que eu tava à espera. Aí eu já vim gravar antes de dar um jeito na saia. Eu achei a parte da frente muito comprida, que era o que eu já achava meio problemático no vestido inteiro. Eu fiz uma marcação aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, com tic-tac. Essa parte entre os tic-tac é a parte de trás, que eu não vou mexer nela. As pontas
que é essa parte aqui que sobra, eu vou tirar 2 dedinhos. E aí vai ficar uma coisa toda torta? Vai ficar uma coisa toda torta, mas eu já falei pra vocês, eu não me importo com isso, porque eu gosto das minhas coisas com cara de eu fiz. Vou tentar fazer na frente da câmera pra ver se dá certo. Tão vendo essa costura aqui? Eu quero que ela permaneça na parte de trás. É só na parte da frente que eu vou tirar tudo isso. Aí um truque, né? Cortar sempre pra menos do que pra mais. Porque no meu cálculo ali, eu vi que 2 dedinhos era bom. Mas eu vou cortar 1,5 só. Depois, se eu tiver que cortar mais, eu corto mais. É melhor ter mais pra cortar do que não ter nada mais pra cortar, né? Está cortado. E aí, como vocês podem ver, aqui tá de um jeito. E aí desce aqui e tá de outro jeito. Tá torto, tá sobrando pedaço aqui que depois vai desfiar, mas é a vida. Eu fiz um furo em cada lado, de cada ponta da saia. Eu gostei do efeito de tecido sobre tecido. Parece que ficou mais rodada. E eu vou amarrar com isso aqui, que eu tirei de um biquíni. A saia ficou assim e ficou, honestamente, melhor que eu tava à espera, tá? Eu vou meio que soltar aqui pra vocês entenderem o que eu fiz. Eu coloquei um furinho em cada ponta. Tá aqui uma ponta e do lado de dentro tá a outra ponta. Eu não coloquei a corda primeiro. Primeiro eu trouxe as 2 pontas da saia pra cá. E aí depois eu coloquei a corda. Depois de colocar a corda, eu amarrei bem forte, né? Que é pra essa saia não sair do lugar. E dou outro nó nesse top, que é pra não correr o risco de ficar pelada. Aqui ficou sobrando um pouco. Aí eu só arrumo assim no cadarço mesmo. E deu. É isso. Não tenho por que ficar se preocupando com perfeição, porque fui eu que fiz em casa. Não tenho formação nenhuma de costureira. Então não tem cabimento eu ficar na expectativa de que fique perfeito. Porque é meio óbvio que não vai ficar, né? Ah, eu já tô pensando que quinta-feira, minha amiga que eu fiz... Gente, fiz uma grande amiga nesse sábado, né? E aí agora eu não vou mais desgrudar dela. E aí quinta-feira, acho que vamos sair. Espero que a gente saia. Acho que eu já vou usar esse lookinho. Não. Se a gente sair dia de semana e no final de semana, daí acho que eu vou usar no final de semana. Se bem que eu posso repetir também. É só trocar a blusa. Eu estava com uma saudade de look... piriguete. Porque eu só tenho saído de calça e camiseta e moletom grandão. Tava com uma saudade de look assim. No final de semana, irei sair com essa sainha linda, maravilhosa, gostosa, tudo de bom. E aí as pessoas vão olhar assim, nossa, tá linda, estilosa, cara de misteriosa. Até eu abrir a boca, né? Que daí o mistério todo acaba, as pessoas ficam sabendo do exato segundo que eu nasci até o atual momento. Inclusive, esses dias eu tava vendo o vídeo de uma diva falando que a gente tem que parar de expor os nossos traumas, os nossos pontos fracos. E aí ela foi falar isso uma semana depois que eu já tinha começado a gravar pro YouTube. E aí agora como é que eu faço? Que desde esse dia eu estou neurótica pensando assim, não, tô me expondo demais. Que aquela Mona falou que a gente não pode fazer isso, que daí as pessoas vão usar isso contra nós. Mas aí agora como é que eu faço? Que agora eu já tô criando a minha base aqui de fofoqueiras. Que são fofoqueiras como eu. Que vão querer saber da minha vida. E aí agora o que eu faço? Que já tá todo mundo sabendo. Ela falou isso depois que eu já tinha postado o vídeo das tatuagens. E agora? Como é que é? Ah, esse rolê das tatuagens eu vou trazer pro YouTube também, tá? Calma. Mas enfim, daí vão me ver assim e vão pensar, nossa, linda, misteriosa, gatíssima, que não sei o que não sei o que. Até o primeiro carioca bigodudo aparecer, né, gente? Eu tô pensando seriamente em voltar pro Brasil e ir morar no Rio de Janeiro. Arrumar um marido carioca, fazer uns filhos carioca. Ai, nossa, que sonho. É, gente, acho que se eu ganhar um dinheirinho assim, bom, eu acho que eu volto pro Brasil e eu vou morar no Rio. Imagina um monte de carioca de big. Tipo assim, se 1, 2, 3, assim, aleatoriamente na minha vida, eu já ai, me perco. Imagina um monte, uma legião deles. Mas o outro... Vamos acompanhar os próximos capítulos pra ver como é que fica, né? Se ele vai continuar me estressando, se vamos continuar juntos, o que vai acontecer. Tô apaixonadinha, gente. Mas pra essa paixãozinha assim, ó, sumir 2 segundos. Gente, vi uma coisa aqui agora. Isso aqui sobrou da saia. Eu acho que eu vou fazer de colar. Eu acho não, eu tenho certeza. Olha isso. Gente, todo picote que sobra vira colar. Mas é que tá muito bonito. Colar novo, roupa nova. Fui às compras. Homens de bigode e cariocas, por favor, fiquem bem longe de mim, porque vocês estão acabando com a minha cabeça.